Fala galera, tudo bem? Então, esse nosso vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre, né, as proteínas, né? A gente basicamente define algumas coisas bem importantes nessa primeira parte. A gente vai falar um pouquinho sobre os aminoácidos, a estrutura deles, né? Enfim, como é que eles montam as proteínas. Vamos começar. A questão é a seguinte, acho que você se lembra que as proteínas, na verdade, elas fazem parte do grupo, né, ainda lá dentro da bioquímica, das moléculas orgânicas, tá? E quando a gente pensa nas proteínas, vocês vão perceber que elas, de fato, representam o nosso segundo exemplo até agora, né, de polímero. Por quê? Porque quando a gente olha para a estrutura de uma proteína, você vê que, na verdade, elas são macromoléculas, né, são moléculas grandes, que são formadas pela repetição de vários monômeros, que nesse caso são os chamados aminoácidos. Bem famosos, por sinal, né? Imagino que vocês já os conheçam. Mas a questão pensar em uma proteína significa pensar em uma molécula grande que é formada pela repetição de vários aminoácidos com tipos diferentes, em ordens diferentes, etc e tal. A gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Bom, a definição está anotada aí para vocês, mas a questão quando a gente pensa nessas proteínas no geral, vocês vão ver que elas representam, pensando nos animais, tá? Os componentes orgânicos que são mais abundantes. Então, por exemplo, a gente sabe que a água é o componente inorgânico mais abundante dos seres vivos como um todo, mas dentro dos compostos orgânicos, a molécula mais abundante, o grupo de moléculas mais abundantes, são as proteínas, tudo bem? E, na verdade, assim, só quando eu falo os animais, eu estou realmente excluindo os vegetais, porque os glicídios ali se tornaram os compostos orgânicos mais abundantes, por conta daquela parede celular celulósica, né, que a gente visualiza envolvendo todas as células vegetais, tudo bem? Mas a questão, bom, voltando, por que tal, sei lá, por que será que as proteínas, elas são tão abundantes assim nos animais? Pô, a explicação é bem fácil, tá? Você vai ver que, na verdade, é porque são moléculas que apresentam N funções diferentes, tá? Então são moléculas muito versáteis, de certa maneira, e a gente consegue visualizar elas atuando em áreas extremamente distintas. Quer ver? Eu separei alguns exemplos para a gente poder comentar. Por exemplo, existem algumas proteínas que a gente consegue perceber que têm função estrutural, ou aquela função que a gente também chama de plástica. Lembra dessa história? Tem até aquela classificação de alguns alimentos que são os alimentos plásticos. O que são os alimentos plásticos? Alimentos que são ricos em proteínas, né? Normalmente as carnes, já que os animais apresentam esse teor proteico bastante elevado, tudo bem? Bom, proteínas estruturais são aquelas que servem para compor a estrutura de alguma coisa, né? Montar alguma coisa. A gente tem como um belo exemplo, sei lá, a queratina, acho que é um bom exemplo, que é aquela proteína que serve para compor a estrutura da sua pele, né? Compor a estrutura, por exemplo, do seu cabelo também. Então, assim, repara que o objetivo dela ali é meramente o quê? Formar sua pele, seu cabelo, seja lá o que for, suas unhas, tudo bem? Claro que, dependendo do cenário, com o outro cunho, tá ali, né, formando a estrutura, mas para dar uma resistência, para dar uma sustentação, enfim. Quer ver? A gente consegue visualizar um grupo bastante importante até de proteínas que tem função imunológica, função de defesa do organismo, cara. Só para citarmos exemplos. Lembra daquelas estruturas chamadas de anticorpos? Pô, os anticorpos, na verdade, são o quê? São proteínas, tá? São proteínas que têm a função de se ligarem, né, a seres invasores, agentes patogênicos, enfim, para a defesa do organismo. Só um comentário que anticorpo é um nome que hoje a gente não utiliza mais tanto, né? Existe uma outra expressão que é imunoglobulina, mas isso, né, a gente vai se readequar melhor no módulo sobre imunologia, tá? Por enquanto os anticorpos tá valendo, tá aí. Beleza, quer ver? Outra função, a gente consegue visualizar proteínas como função de atuar como se fosse uma espécie de mensageiro químico, aquela função hormonal. Eu acho que o exemplo mais famoso que a gente tem aqui é o caso da insulina. A insulina, o próprio glucagon, que é o hormônio antagônico da insulina, você vai ver que, na verdade, é uma proteína secretada por aquelas células, né, as células beta lá do pâncreas, que cai na circulação, vai chegar em algum local para poder gerar uma certa resposta, tudo bem? Então, proteína com função hormonal. A gente percebe também que as proteínas têm função enzimática, né? Só que pode ficar tranquilo porque enzimas, né, são comentadas em outro vídeo nessa aula ainda. E a função energética, na verdade, seria o quê? Seria o fato de que, em um cenário, né, de jejum prolongado, de certa maneira, as proteínas elas começam a entrar em rota catabólica
para que os aminoácidos formados pela quebra dessas proteínas possam, né, ser basicamente utilizados como fonte energética, tudo bem? É claro que isso aqui não é o ideal, tá? Você vai ver que essa não é a principal função dela, é só um exemplo que eu acho que vale a pena saber que acontece, mas repara, em cenário de jejum, tá? As vias, a principal via que a gente tem energética é a via glicídica, né? A rota glicídica, e em segundo plano ainda tem os lipídios, tá? A proteína fica em terceiro plano aí nessa lista, tudo bem? Bom, mas como a gente falou que elas são, na verdade, formadas pela união de vários aminoácidos, nada mais justo do que a gente comentar agora o que efetivamente é um aminoácido, né? Bom, aminoácidos que, você lembra, ele na verdade era um monômero formador da proteína, e esse nome aminoácido ele não é à toa, tá? Você vai perceber que existe um motivo para isso, e o motivo está baseado justamente na sua estrutura molecular. Então, quando a gente analisa a estrutura dos aminoácidos, vocês vão perceber que, olhando aqui para cima primeiro, eles sempre têm esse rosto, tá? Aminoácidos sempre têm esse rosto. E vamos lá, vamos tentar identificar. Primeira coisa importante, na verdade, é esse carbono que aparece aqui no meio, tá? Esse carbono que está aqui no meio, ele também é chamado aqui, ó, de carbono alfa, tudo bem? Tem gente que gosta de chamá-lo de carbono central, faz sentido, é o carbono que está ali no centro. Beleza, toma cuidado, porque esse carbono central, né, ele não obrigatoriamente é um carbono quiral, tá legal? Porque você lembra das aulas de química orgânica? O que era um carbono quiral ou assimétrico? Era basicamente aquele que tinha 4, né, ligantes todos diferentes. Aqui, só para deixar claro, a grande maioria dos aminoácidos tem carbonos centrais que são também quirais, mas existe um exemplo, né, de aminoácido, a glicina, por sinal, que o carbono central não é. Então não é uma regra, tá? O nome dele é carbono central ou carbono alfa, que é o mais comum da gente visualizar. E os 4 ligantes que ele tem, na verdade, seriam quais? Primeiro, você vai perceber que para compor tabela tem um átomo de hidrogênio aqui em cima, tá? E agora, começando a fazer jus ao nome, se você reparar, o segundo ligante que está caindo para esse lado aqui seria o quê? Seria esse NH2, né? É aquele grupamento chamado de grupamento amino, lembra disso? Pô, vê se você consegue perceber. Eu tenho um amino no meu aminoácido, então o motivo está aí, né, dessa primeira parte do nome. Tá, tanto é que se você for reparar, essa ponta do aminoácido aqui, que a gente consegue perceber, ela seria a extremidade aminoterminal que a gente consegue perceber quando a gente olha para uma proteína como um todo, tá? E lá do outro lado, você vai ver que eu tenho aqui o C-OH. Cara, rapidinho, se eu tenho de um lado um amino, que é o NH2, e eu tenho do outro lado o C-OH, que na verdade é uma carboxila, me ajuda aí. Essa carboxila, ela faz o quê? Com que a função orgânica ali presente seja a de ácido carboxílico. Então repara que eu tenho um amino e um ácido, por isso o aminoácido, beleza? Bom, e fechando o quarto, né, ligante que a gente percebe o aminoácido, tá aquele que eu coloquei como um R. E na verdade o que é esse R? O R está representando o chamado radical, tá? Que é a porção variável de um aminoácido. Todos os aminoácidos têm um carbono central ligado ao hidrogênio, ao amino e uma carboxila. O que muda de um aminoácido para o outro é efetivamente o seu radical. Então posso dizer de fato que o que define um aminoácido é o próprio radical dele, tudo bem? Só um comentário. Você vai perceber que na natureza a gente encontra, né, 20 tipos de aminoácidos, 20 tipos de radicais. Isso quer dizer que a gente também encontra na natureza 20 tipos de aminoácidos, tudo bem? Você vai ver que normalmente os aminoácidos eles acabam tendo nomes associados à fonte onde eles foram encontrados, né? A gente vai citando alguns aí ao longo dos outros módulos. Bom, mas a questão vamos lá. Essa forma que a gente está visualizando do aminoácido aqui em cima, né, seria meio que a forma dos aminoácidos, entre aspas, nas CNTP. Como assim? Na verdade, pensando que os aminoácidos no nosso organismo estarão aparecendo em um meio aquoso, imagina, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, esse aminoácido na presença de água, pode ser? O aminoácido na presença de água, cara, ele acaba, na verdade, sofrendo algumas modificações. Quais são as modificações? Primeira coisa, reparou que esse aminoácido que eu fiz aqui embaixo, eu deixei a carboxila incompleta? Eu, na verdade, vou pegar a hidroxila que ficou faltando aqui e vou abrir para poder tornar um pouquinho mais claro. Mas imagina aqui, ó, se isso aqui é uma hidroxila, na verdade, acho que você concorda comigo que é um oxigênio ligado a um hidrogênio, não é isso? É isso. Só que o que acontece, na verdade, é que
Em presença de água, esse grupamento, né, essa carboxila, ela na verdade faz o quê? Ela libera esse hidrogênio aqui. E quando o hidrogênio ele é liberado, ele vai ser liberado na forma de quê? De H+, tudo bem? O elétron fica aqui, ó, com o oxigênio. Sim ou não? Então, repara que na água, a carboxila do aminoácido faz com que o aminoácido se comporte como um ácido, liberando o quê? H+. Só que se você olhar para o outro lado, né, para esse lado do amino, a ponta amino terminal aqui, o que a gente percebe é, cara, o nitrogênio, ele era um elemento pertencente à família 5A da tabela periódica. Se ele é um elemento da 5A, repara que ele tem 5 elétrons, né, na sua camada de valência, faz as 3 ligações para fechar 8, só que você consegue perceber que sobra um par de elétrons no nitrogênio aqui? Fica um par de elétrons, e esse par de elétrons está disposto, olha aqui, ele está disposto a fazer o quê? A emprestá-lo, entre aspas, para o H+, que foi liberado ali pela carboxila. Então, repara no seguinte, olha aqui, ó, desse lado entra um H+, tudo bem? Esse H+, que foi liberado aqui, ele migra lá para cima. Cara, que interessante. Quando eu coloco o aminoácido em meio aquoso, a parte da carboxila dele faz com que o aminoácido se comporte como um ácido, e essa parte do amino, né, do grupamento amino, pega o H+, e faz com que ele se torne uma base. Cara, o aminoácido, então, ele é ácido e é uma base ao mesmo tempo. Como é que a gente chama um cara que pode se portar como ácido e como base? Lembra que a gente chamava esse maluco de anfótero? Olha aqui, ó. Vou anotar até essa informação. O aminoácido olha aí, ó, ele é anfótero. Tudo bem? Inclusive, modificações, por exemplo, no pH, podem fazer com que o aminoácido ele tenha cargas elétricas diferentes, né? Só pra gente brincar, isso não é tão, né, fundamental que você se ligue agora, não. As poucas questões que a gente já viu que cobravam essas coisas, geralmente já te explicava no próprio enunciado, mas pensa comigo rapidinho aqui, só pra gente poder brincar um pouquinho. Se eu colocasse, por exemplo, esse aminoácido com essa configuração, que está com as cargas empatadas, e um meio ácido, o excesso de H+, né, o H+ em excesso no meio, na verdade, se ligaria a esse oxigênio aqui, formaria hidroxilo de novo. E eu continuaria com uma carga positiva. Em pH ácido, o aminoácido fica com carga positiva. Só que se eu colocasse, por exemplo, em um meio básico, com hidroxilas sobrando, a hidroxila pegaria esse H+ daqui, ficaria somente essa carga negativa no aminoácido, ou seja, aminoácidos colocados em pHs básicos ficam com carga elétrica negativa, ou seja, a carga elétrica de um aminoácido depende do valor do pH do meio, tá? Inclusive, depende também dessa cadeia lateral. Não são todos os aminoácidos que apresentam, né, a igualdade de cargas em pH 7. Quer ver? Existe até um conceito que eu acho que vale a pena a gente citar, que é o de ponto isoelétrico, né? O ponto isoelétrico, talvez você já tenha, né, ouvido falar, pelo menos em alguma questão ou outra, que é o valor de pH, né, no qual a soma das cargas dá zero. Então todas as cargas positivas se igualam às cargas negativas, tudo bem? Por isso ponto isoelétrico, valor de pH, onde existe uma igualdade, né, iso nas cargas elétricas, isoelétrico, tudo bem? Bom, tranquilo. Visto isso, cara, que realmente é muito fundamental é que você sempre perceba que esse aminoácido, né, aqui está representado nas suas configurações originais, em um meio aquoso, como ele é um composto anfótero, ele vai estar atuando como ácido e como base. Se eu colocar ele em pH ácido, ele atua como base. Se eu colocar ele em pH básico, ele atua como um ácido, liberando H+. Tudo bem? Tranquilo? Bom, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar, na verdade, a classificar um pouquinho os aminoácidos, tá? E é uma classificação bem simples, que, na verdade, é o seguinte. Quer ver? Existem apenas dois grupos, tá? Existem aminoácidos que são definidos como os aminoácidos naturais, tá? E existem os outros que são chamados aminoácidos essenciais. Qual é a diferença entre o aminoácido natural e o essencial? Os aminoácidos que são naturais, vocês vão perceber que eles, na verdade, são aqueles que, basicamente, você produz no seu organismo, tá? Então, como é que a gente produz esses aminoácidos? A partir de um outro. Então, por exemplo, tem um aminoácido que vem na minha dieta. Eu consigo converter esse aminoácido 1 em um aminoácido 2. Esse procedimento ele ocorre até no fígado, tá? Como é que a gente chama essa conversão? Por sinal, isso aqui é chamado de...
olha aqui, ó, transaminação, feito por uma enzima chamada de transaminase, é um evento hepático, tá? Então, aminoácidos naturais são sintetizados no fígado a partir de outros aminoácidos por um procedimento de transaminação, tudo bem? Enquanto que os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não produz. Então, obrigatoriamente, esses aminoácidos eles devem estar presentes, olha aqui, ó, na dieta, tudo bem? Tá, você vai ver que, dependendo do local que você venha consultar, pode variar um pouquinho a quantidade de aminoácidos que a gente tem que são naturais ou essenciais. Então, não é importante conhecer, decorar, olha, esse aminoácido aqui é essencial, esse é natural. Isso não é importante, nem um pouco importante, tá? Mas vale a pena saber que existem os dois grupos, tudo bem? O que você produz e o que você não produz, então o que obrigatoriamente tem que estar presente na sua dieta, tá? Bom, continuando um pouquinho com a brincadeira, né, com os aminoácidos, o que a gente vai fazer agora? A gente, na verdade, vai pegar dois aminoácidos e começar a juntá-lo, né? Para poder tentar imaginar uma proteína começando a aparecer, tudo bem? Vamos lá, a parada é a seguinte, acho que você se lembra, a união entre aminoácidos ela acontece através de uma ligação, por sinal é uma ligação covalente, né? Que era chamada de ligação peptídica, tá? Só toma cuidado porque assim, a ligação peptídica era o nome da ligação que juntava aminoácidos. Às vezes esse nome ele acaba se tornando tão popular que, por exemplo, a gente tem casos como, sei lá, junção de duas glicoses. Qual a ligação? Peptídica. Cuidado, peptídica é só entre aminoácidos. Entre glicídios seria a ligação glicosídica, entre nucleotídeos, né, em um ácido nucleico era aquela ligação fosfodiéster, a peptídica só vale para esses aminoácidos. E como é que acontece essa parada? Vê que é o seguinte, repara que aqui em cima eu coloquei os dois aminoácidos completos, tá? Um aminoácido preto, tá lá o seu carbono central aqui no meio, o hidrogênio, o grupamento amino para cá, carboxila para o outro lado e o radical 1 aqui embaixo, tudo bem? Esse radical 1 é só um radical hipotético qualquer que eu coloquei para diferenciar do outro caso, do aminoácido azul que está aqui do lado, tudo bem? Porque repara, está o carbono central aqui, hidrogênio, o grupamento amino para cá, carboxila para o outro lado e um outro radical, o radical 2 aqui nesse caso, tá? Beleza. Bom, como é que acontece esse procedimento para a gente conseguir juntar os aminoácidos? Esse evento, só para deixar claro, né, essa síntese de proteínas tem assim, um conceito, né, um conhecimento um pouquinho a mais aí, que é citado em outros módulos, mas acho que você lembra, esse processo era feito pelos ribossomos, né, nas células, a partir de uma leitura prévia de material genético, lá daquele RNA mensageiro. Bom, mas o que o ribossomo faz para poder formar proteínas? Você vai ver que ele vai estar, na verdade, retirando de um dos aminoácidos aqui, ó, essa hidroxila, tá? Então sai uma hidroxila daqui. E você vai perceber que do outro aminoácido está saindo o quê? Esse hidrogênio. Pô, quando essas duas moléculas saem juntas, a gente percebe que rolou, olha aqui, ó, a perda de água, tudo bem? Essa perda de água, na verdade deixa eu jogar isso para cá porque senão vai ficar um pouquinho confuso. Mas olha aqui, ó, essa perda de água faz com que essa reação ela até seja denominada, olha aqui, ó, uma reação de desidratação, tudo bem? Então olha aqui, ó, uma reação de síntese por desidratação. Show? Tá, e aí a questão é a seguinte, vamos lá. A partir do momento que eu retiro essa hidroxila desse primeiro aminoácido aqui, como é que fica? O grupamento amino não sofre nenhuma modificação, o carbono central está aqui, o hidrogênio para cima, o radical 1 também não sofreu nada, só que essa carboxila sofreu, por quê? A hidroxila, olha aqui, hidroxila não, desculpa, essa carbonila permanece inalterada, né, que é o C+O, e repara que a hidroxila saiu toda. Caramba, saindo a hidroxila toda, fica sobrando aqui uma ligação, concorda comigo? Fica ali uma, olha aqui, ó, valência livre. Beleza. E do outro lado, o que acontece? Repara que o que saiu desse amino foi só um hidrogênio. Então o carbono continua inalterado, hidrogênio daqui de cima também, radical 2 inalterado, a carboxila inalterada, só que um dos hidrogênios permanece, né? Beleza. Só que ao passo que o outro saiu, o que aconteceu? Ficou uma valência livre.
esse nitrogênio não está fazendo as 3 ligações que deveria e esse carbono não está fazendo as 4 ligações que deveria. O que eles dois fazem então? Você vai perceber que eles dois se ligam, tá legal? E essa ligação que eu estou colocando aqui em verde seria efetivamente a ligação peptídica, tá beleza? Tá, só um outro comentário para a gente poder fechar essa parte. Você vai perceber que agora apareceu uma função orgânica nova, né? Porque tá vendo que eu tenho uma função orgânica nitrogenada, porque tem um nitrogênio aqui, óbvio, né? E que agora tem a presença de um oxigênio, só tinham 2 funções oxigenadas, né? Desculpa, nitrogenadas. A amina e a amida. A amina era aquela que não tinha os átomos de oxigênio. Repara que aqui tem um oxigênio, então ocorreu a formação de uma amida. Tudo bem? Tranquilo? Valeu, gente.